estudo Aramis foi um estudo duplo cego controlado, que comparou dupla antiagregação versus trombólises dentro do tempo de janela habitual de 4 horas e meia para pacientes chamados do mal de stroke. Esses pacientes com stroke minor stroke, ou stroke minor, etc., com sintomas leves, eles foram AVCs definidos como NIH de até 5. E aí a gente puxa lá para o Chance, lá para o Point, que foram que definiram dupla antiagregação para esse tipo de AVC, por exemplo. Essa definição de número acaba mudando um pouco na literatura. Alguns autores, como por exemplo Chance Point, consideraram menor ou igual a 3. O Prisms considerou menor ou igual a 4, menor ou igual a 5. E o Aramis, publicado agora, apresentado no International Stroke Conference, no ESC, também menor ou igual a 5. Só que é menor ou igual a 5 dependendo do tipo de envolvimento, da área, do tipo de NAI, do subitem do NAI envolvido. Então tinha que ser menor ou igual a 1 ponto em visão, linguagem, negligência barra extinção e também uma fraqueza de um membro isolado. O que significa, João? Significa que se eu tenho um enaite de 4, por exemplo, mas à custa de uma plegia, por exemplo, de braço ou de perna, não é mais um AVC debilitante, não é mais um minor stroke, um AVC pequeno, certo? É um AVC que tem capacidade importante de dar uma desabilidade, mesmo que o conceito de desabilidade seja um conceito não relacionado a esse enaite. Então vamos lá. O conceito de desabilidade é uma coisa, AVC pequeno, minor stroke, é outro baseado no NIH. Mas é baseado no NIH desde que tenha até um limite de incapacidade. Como nesse caso do Aramis, de um ponto até na visão, linguagem, negligência, barrixição e fraqueza de pelo menos um membro. O conceito de não desabilitante é o AVC que não tem capacidade de interferir diretamente no convívio que o paciente realizava outrora. Então depende das atividades que o paciente realizava de forma pregressa. Esse conceito, no entanto, ele foi várias vezes revisitado na literatura, até mesmo depois que saiu a publicação do Prisms, aí a publicação liderada pela Pungicatri. Nessa publicação, eles perceberam que cerca de 20 a 30% dos pacientes que eram taxados com non-disabled stroke, ou seja, um AVC não debilitante, na verdade, tinham sim quadro debilitante. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de atribuir, porque não deixa de ser uma avaliação subjetiva. De toda forma, o estudo, Aramis, colocou em NIH menor ou igual a 5, menor ou igual a 1 ponto nesses itens, visão, linguagem, negligência em membros inferiores, né? Desculpe, fraqueza pelo menos um dos membros, desculpa. E não tinha que ter alteração de consciência, não podia ter alteração de consciência no momento da randomização, usando a janela habitual de 4,5 horas. Critério de exclusão, ranking elevado, ranking pré-mórbito elevado. Nesse caso, eles usaram como ranking maior ou igual a 2. A gente tem que lembrar que esse é o ranking adotado na imensa maioria dos estudos de oclusão de grandes vasos, né? Estudos de trombectomia mecânica. Então não se esqueçam de sempre que no pronto-socorro, quando forem avaliar a indicação da trombectomia nesses pacientes, avaliar o ranking prévio. É um erro conceitual a gente falar de ranking pré-AVC, até porque o ranking ele é de AVC, mas ele diz respeito acerca do que o paciente ele seria capaz de fazer. Lembrar disso também. Ranking não é sobre aquilo que o paciente faz, é aquilo que o paciente seria capaz de fazer. Então sempre ter esse cuidado na hora de avaliar. No caso do Prisms, do Aramis, ranking maior igual a 2 foi critério de exclusão. Lembrar que o ranking maior igual até 2 foi inclusão do Diffuse, mas o Dom, por exemplo, já utilizou até 1. O Attention 0 ou 1, de acordo com a idade do paciente, por exemplo. Attention a gente discutiu aqui no ano passado, como um review aí dos trabalhos apresentados no Congresso Europeu. Como intervenção, braço de intervenção, esses pacientes eles receberam uma dose de ataque, que foi uma dose de ataque com clopidogrel de 300 miligramas, mais AS de 300 miligramas, e foram avaliados por até 1 ano. Não houve diferença em relação a baseline characters, ou seja, características de baseline aí entre um lado e outro. Eles avaliaram inclusive pressão da admissão, glicose, etc. O que a gente observou? NIH de 0 a 1 em 90 dias, praticamente igual, nada, não teve diferença, né, entre esses grupos. Foi discretamente maior, numericamente falando, discretamente maior nos pacientes com DAPT, né? Foram pacientes que usaram dupla antiagregação, tiveram aí 93,8 versus 91,4%, para ser mais exato,
de alteplase, aqueles pacientes que receberam alteplase. Isso significa que houve uma margem de não inferioridade atingida nesse caso, né, porque a análise principal era uma análise de não inferioridade, atingida para esse caso dos pacientes que estavam utilizando o DAPT, mas com uma discreta tendência de melhora, né, de melhor desfecho funcional naqueles pacientes que estavam utilizando o DAPT. Quando a gente avalia especificamente o ranking de 0 a 2, não houve diferença entre esses grupos. Em relação à melhora de desfecho neurológico, houve uma discreta prevalência, um discreto aumento de melhora neurológica, de piora neurológica naqueles pacientes que estavam usando, que tiveram a utilização de alteplase. Assim como a taxa de sangramento não teve diferença entre os dois grupos, exceto a taxa de qualquer sangramento, que foi maior no grupo dos trombolizados. O estudo PRISMS, pessoal, ele traz uma luz para a gente que naqueles pacientes chineses, né, tem esse aspecto também, é um estudo bem homogêneo nesse aspecto, foram pacientes chineses que tinham AVCs pequenos não debilitantes dentro de 4 horas e meia, a terapia com dupla de agregação foi não inferior à terapia com alteplase. Como eu falei, numericamente foi discretamente superior, em termos absolutos, né, um valor de 2, 3% mais ou menos, mas em termos de funcionalidade, ranking 0 a 1 ou 0 a 2 em 90 dias, não teve diferença. O que significa? Significa que os resultados do PRISMS, por exemplo, continuam válidos. Que ainda assim, dar de TPA em AVC pequeno, menor ou igual a 5, não desabilitante, é não inferior, o DAPT é não inferior a esse tipo de terapia. O PRISMS, inclusive, mostrou até um certo ponto de piora, maior taxa de sangramento e menor chance de plasticidade neuronal em alguns casos, né? Significa, portanto, que você tem que ser muito parcimonioso na hora de fazer a atribuição de alteplase para esses casos. Então, na melhor das hipóteses, se você quer evitar a taxa de sangramento nesses pacientes, ou qualquer tipo de sangramento, por exemplo, talvez valesse a pena, vale mais a pena fazer DAPT, é não inferior fazer DAPT em comparação ao alteplase. Lembra?